Ok, nós começamos esse bate-papo comigo, com a Thelma e com o Daniel lá de São Paulo, lá da Novo Tempo. Daniel, seja bem-vindo, Thelma, sejam bem-vindos também para essa roda de conversa. Eu começo com o Daniel, que é o colega mais distante lá de São Paulo. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, muito bom. Prazer muito grande estar participando desse bate-papo com vocês. Um abraço a todos. Obrigado pelo convite. Já começamos já com a nossa roda de conversa. Como é que tu vê esse tipo de iniciativa, esse tipo de roda de conversa para tratar sobre racismo, a necessidade disso no momento que estamos vivendo em pleno século XXI? Eu vejo com muito pesar, mas vejo também com total importância, né? Pesar porque ainda no século que vivemos, temos que ainda falar sobre esse assunto, né? Teria que ser uma coisa muito natural. O ideal é a gente não precisar falar desse assunto, né? Se fosse uma coisa que não existisse, mas devido às circunstâncias, devido àquilo que acontece no mundo e principalmente também no Brasil, é necessário falar. Thelma. Pois é, Helena, Daniel, alegria conversar com vocês. Infelizmente, sobre isso, nessa situação ainda, né, que a gente já amarga mais de séculos de escravidão, essa escravidão que permanece, embora livre dos grilhões da senzala que caracterizavam, né, a escravidão no início do processo todo, que nós fomos arrancados lá da nossa terra para vir construir um modelo econômico aqui no Brasil. Penso que essa discussão é necessária para que a gente comece a despertar nas pessoas o sentimento de empatia e de responsabilidade sobre os danos que foram causados em função do racismo, em função da segregação racial, que a gente colhe frutos amargos até hoje, né? Daniel, eu começo contigo. A partir de que momento ou qual a tua lembrança mais tenra de que tu tomou consciência? Poxa vida, eu sou negro, as pessoas me tratam diferente e isso aí não é legal. Como viver, como conviver em meio a isso? Isso veio muito cedo ainda cedo. Foi quando minha mãe fosse professora, então ela dava aula em algumas escolas. Foi quando eu fui para uma escola e lá eu percebi que eu era o único aluno negro. Foi quando alguém chegou para mim e mencionou, né? Ah, mas o que você está fazendo aqui, cara? Você, você já percebeu que você é o único negro que está aqui? Aí eu comecei a questionar, ainda novo, né, criança, comecei a questionar por que eu sou o único negro que estou aqui. Então foi esse um momento de impacto, assim, que eu tenho na lembrança de perceber essa diferença, porque até então, para mim, os meus amigos da rua, de casa, do meu convívio ali, era uma questão muito normal, não tinha essa questão de você, do negro e do branco. Aqui ouvindo o depoimento do Daniel, prazer conversar com vocês. Se faz muito necessário, Lena, com certeza, porque a gente percebe observando as atitudes, não só públicas, né? Que agora o que a gente está falando é de uma situação pública, né? Olha, uma violência policial que foi gravada, né? Um menino que foi assassinado pela violência da polícia, outra menina que, enfim, todos esses processos vão acontecendo e vão se tornando público, e aí as pessoas dizem, nossa, nós precisamos conversar sobre isso. Mas eu não sei, eu como negra e convivo com essa questão o tempo todo, né? Não só que afeta diretamente a minha vida ou a criação das minhas filhas. Eu não fico muito assim, nossa, por que a gente está falando sobre isso nessa época? Porque a verdade é que os processos não mudaram, né? Então, se você me pergunta, nossa, a gente ainda precisa falar sobre racismo no século XXI? Precisa, porque ele existe. O que ocorre é que nós estamos nos acostumando com uma condição de eventualmente falar sobre a nossa realidade. Então, é preciso sempre ter um estopim para que a grande massa observe que a nossa realidade diária, nossa, é isso que acontece. Alguém morreu, alguém foi massacrado, estava numa loja e não foi atendido e, portanto, fez um protesto pelo atendimento e aí aquilo virou notícia. Só que isso é notícia para quem não vivencia essa realidade diária. Nós sabemos que isso acontece todo santo dia. E eu tenho isso muito presente porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu comecei a trabalhar num programa chamado, na época, né, não sou tão novinha assim, de menor aprendiz. E foi no Banco do Brasil, aqui em Cachoeiro do Sul, depois que eu tinha saído de Porto Alegre. Todas as vezes em que eu trabalhei no atendimento, as pessoas me pediam café, as pessoas pediam para que eu limpasse onde o chão estava sujo, para que eu recolhesse o lixo que tinha caído nos caixas de atendimento, e essa não era a minha função. A bem da verdade, por coincidência, a pessoa que cuidava disso era branca. E num primeiro momento, aquilo me chocou.
E depois eu simplesmente dizia assim, sim, por favor, a senhora passe aqui ou aguarde que eu vou chamar o responsável para fazer isso. E as pessoas, desculpa, nossa, não imaginei. Por quê? Porque elas não conseguem identificar um negro bem-sucedido. E a bem da verdade, eu acredito que lá no fundo, a ideia não é não conseguir identificar, é garantir que esses espaços não nos sejam concedidos. E essa discussão precisa sair dos nossos lares, como bem disse a Carol, e ganhar a sociedade a entender que nós somos seres humanos, competentes, capazes, e que estamos aqui sim para garantir os nossos espaços pelas nossas competências e capacidades. Então, isso é tão real, né, nesse processo, porque a gente naturaliza, justamente porque é estrutural, né? Enfim, a gente está falando de mais de 4 décadas de escravidão, né? Mais de 130 anos ali de uma falsa não escravidão. Então, quando tudo isso se converge para os dias de hoje, passou muito tempo, então as coisas deveriam ter mudado. Claro que deveriam, obviamente deveriam ter mudado, mas a gente está falando de um processo estrutural, enraizado, complicado de ser alterado, né? Então, quando você falava, eu estava aqui me lembrando de que eu tenho familiares extremamente engajados em projetos específicos para a manifestação do povo negro, para o lugar de fala ser bem posicionado, para que a gente consiga entender essas visões, né? Para que a gente não fique sempre com aquela síndrome do brasileiro, né? Aquela coisa de, nos Estados Unidos manifestam, acontecem, saem às ruas, as coisas funcionam. Mas eu acho que essas pequenas atitudes também funcionam, sabe? Compartilhando com vocês a minha alegria em estar participando desse bate-papo, porque eu, quando criança, eu não tinha consciência da minha negritude. E eu acho muito legal esse fato, o fato de nós estarmos conversando, o fato de que hoje em dia se fala mais, a Thelma menciona muito que, o Daniel mencionou também a questão de que tem que conversar com os filhos, tem que explicar, mas no sentido de que realmente hoje em dia, infelizmente, tem que explicar cuidados. As crianças têm que ser conscientizadas da situação que eles vão enfrentar nas ruas, mas ao mesmo tempo também eu acho que é muito importante a questão de dar ciência da sua negritude, das suas origens, despertar o orgulho, saber quem a gente é. Eu sou a veterana do quinteto aqui, com certeza. Então, assim, eu fui criada sem ter consciência da cor da minha pele. Eu era chamada de moreninha. Eu não era negra. E me feria muito quando me chamavam de negra. Na escola, quando entrei na escola, tinha um colega que ele era bem pretinho, mas o melhor amigo dele era um alemão. Era uma duplinha. E ele me chamava de boca cheia, adorava me chamar de negra. E aquilo ali me feria, me machucava tanto, mas eu não sou negra, eu sou morena. Cresci com aquilo, superei. Quando adolescente, enfrentei outras situações também em que veio a palavra negra na minha vida. E, ao mesmo tempo, eu só fui tomar consciência realmente a partir, depois de uma certa idade, quase adulta, quando senti e percebi que se falava mais sobre isso. Né? Que ser negro era uma condição, era uma raça, era motivo para ter orgulho, era motivo para a gente buscar a questão de igualdade, de convivência pacífica. Eu me lembro de que eu fiz um teste para a TV, né, uma apresentadora que era branca, e que era minha amiga, então estávamos ali com alguns amigos, e quando acabou o teste, um dos diretores, ele não sabia que eu estava com um ponto ainda, e ele fez a seguinte menção: o garoto é bom, pena que é preto, né? Então teve aquele silêncio completo no estúdio, e aí a minha amiga, né, que ouviu também no ponto, ela falou assim, ela ia falar, ela ia despejar tudo ali. E eu pedi para ela não fazer aquilo. Por que eu pedi? Aí depois eu fiquei pensando por que eu pedi para ela não fazer aquilo. Porque senão eu já estou acostumado. Porque assim, a gente cresce dentro dessa renoma, assim, de que a gente está acostumado. Então, assim, parece que a gente vive dentro de uma senzala social, onde a gente só sai da senzala para ir à casa grande para servir os brancos. Uhum. Ou seja, a gente só pode fazer aquilo que eles acham que a gente pode fazer, ou querem que a gente faça, servindo a eles ali, mas a gente sempre tem que voltar para a senzala, porque ali é o nosso lugar. Um negro consegue ser juiz, outro consegue ser um apresentador,
Eu acho que as meninas aí, tanto a Thelma quanto a Carol, eu acho que você também, né, já passaram por isso. As pessoas, nossa, olha só, fico feliz de ver um negro na televisão. Como assim? Um negro? Não é ver você como profissional. Primeiro, você sempre é reconhecido por ser um negro. Olha, um negro que chegou lá, mas não como um profissional que chegou lá, um profissional que está realizando aquilo. Então, assim, existe esse tipo de comportamento que a gente precisa quebrar. Nós não somos o negro que vem ocupar uma vaga. Nós somos um profissional qualificado que vem ocupar uma vaga. Nós somos aquele que vai trazer a identificação com 56% da população brasileira, que somos nós negros. É daí que essa construção vai sair, a partir dessa conversa que está iniciando aqui e que precisa chegar no objeto do foco do nosso racismo, que são as pessoas não negras. Luíse, conta pra gente, fala alguma coisa aí. Recentemente a gente celebrou aqui a data da abolição da escravatura, mas ao longo da história, quem recebeu o mérito não foram os negros, foi uma pessoa branca, através da história, replicada para a gente nas escolas. Então, essa questão do racismo institucionalizado, das instituições jurídicas serem racistas, de, infelizmente, a gente ter uma massa. A gente tem algumas estatísticas aí que eu não consegui trazer os números, mas que traduz justamente isso. Se um branco e um negro cometeriam as mesmas condutas criminosas, o negro responde por um tipo de processo, a penalização é de um jeito, a abordagem policial com o negro é diferente de com um branco. Então, tudo isso é consequência desse racismo estrutural, que é uma coisa, do racismo institucionalizado, que é outra coisa, e eu acho que a única forma que a gente tem de quebrar essa barreira é através de políticas públicas. Recentemente, a gente tem cremes de cabelo para negros. Hoje, o negro tem um potencial tão grande que a indústria cosmética viu esse potencial e hoje estabeleceu aí linhas de cabelos afro. Eu tenho 31 anos. Isso para mim é uma novidade, gente, porque na minha infância, minha adolescência, eu não tinha um creme de cabelo para arrumar o meu cabelo. O shampoo deixava o cabelo crespo difícil. A gente tinha que ficar refém dos produtos químicos e hoje a gente já consegue isso. Essas pequenas mudanças e esses pequenos avanços são sinais de esperança para mim. Eu tenho 2 filhos também e eu penso que a partir dessa nova consciência que nós temos da nossa condição, da nossa raça, da nossa história, a gente vai caminhar um processo que vai nos trazer os lucros e o reconhecimento de toda essa luta. Isso não vai acontecer nem hoje nem amanhã, mas em algum momento tem de acontecer. Porque são essas novas gerações, tal qual disse Barack Obama, que estão mais conscientes dos seus espaços e entendem o seu papel mais claramente nessa luta. E quem está ombrando com a gente não somos só nós, os negros. A gente tem visto pessoas brancas, pessoas de qualquer outra etnia, mas são essas pessoas que estão entendendo que a gente precisa fazer uma luta conjunta. Mas essas pessoas são as pessoas mais jovens. Então, todo esse peso que a gente ainda carrega é de uma geração que não tinha a mesma consciência que nós temos visto na juventude hoje, porque eles não aceitam o que nós aceitávamos, como o Daniel disse. Eu não vou falar, eu não vou me rebelar, eu já estou acostumado, talvez esse espaço não seja meu. Hoje não tem isso. Hoje esse espaço é meu, eu faço questão de ocupar, e se eu não puder ocupar, me diga por que eu não posso, né? E isso é uma característica dessa nova geração. Daniel? Que essas pessoas possam compreender a importância que tem de mudar essa história, não para a gente, mas para eles. E o olhar deles realmente possa ser de forma diferente, a partir do momento que eles começarem a enxergar um pouco mais da nossa história, da nossa realidade, para que aí a nossa realidade se transforme numa só, para que a gente chegue aquele dia que a gente não precise mais falar sobre este assunto, né? Porque isso aí realmente vai ser só passado, só nos livros, na história, e a gente vai estar vivendo um novo tempo, de verdade. Seguindo o painel, Luíse? Gente, eu queria encerrar dizendo que eu não aguento mais ver os pretos morrendo dentro das periferias, eu não aguento mais ver os pretos sendo maioria no sistema carcerário brasileiro, eu não aguento mais ver essas injustiças e a gente só pode transformar realidades através do conhecimento. Então, o meu convite é que vocês possam se municiar do conhecimento. A gente citou essa escritora negra que é referência e que tem se destacado, sobretudo agora nesse momento.
A gente tem outras escritoras, eu amo a Conceição Evaristo, que também é escritora negra, que tem ótimos livros, romances, que não necessariamente estão abordando a temática do racismo de forma clara. E esse convite não é só para negros, para brancos também, porque o racismo mata todo mundo, destrói, faz mal para todo mundo. Os negros são os que mais morrem. Mas quando nós pretos morremos, os brancos morrem também enquanto sociedade. Se a gente tiver contato com a nossa história, tiver conhecimento, se a gente ler mais, ler para os filhos, né? Eu sou a eterna engajadora das mães, né? Tem pais aqui, eu estou o tempo todo falando, né? Mas é realidade, né? Porque se os nossos filhos não sabem de onde eles vieram, o que aconteceu, mesmo que as coisas mudem um pouco daqui para frente, né? Como você citou a fala do Barack Obama, se os jovens eles não compreendem o que foi passado lá atrás, o que eles vão fazer com essa liberdade, com esse um pouco mais de espaço que é dado para o negro hoje? O que a gente vai fazer com esse espaço novo? Eu quero, em primeiro lugar, dizer da minha alegria de estar com vocês novamente, agradecer a colega Thelma Tomás, aqui de Cachoeira do Sul, colega aqui da TV Cachoeira, da TV Novo Tempo, Cachoeira do Sul, a Carol, a Luíse, Daniel, lá de São Paulo, da TV Novo Tempo. Obrigada a vocês por esse bate-papo. E que coisa boa destacar mais uma vez também que, felizmente, na Rede Novo Tempo de Comunicação, tem muitos negros trabalhando. E não é questão de cota, é questão de competência e eficiência. Tanto que foi bem fácil para a gente. Quem a gente vai escolher? Difícil, melhor dizendo. Quem a gente vai convidar para esse bate-papo? Tem tanta gente. Que coisa boa. Isso é muito bom. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que destacar também. E antes de encerrar, para o nosso telespectador, para quem nos assiste, eu acho que, aliado a tudo isso que foi falado aqui, a questão de racismo também, ou de antirracismo, eu acho que se resume também, pode ser resumido também colocado na palavra empatia, né? Se colocar no lugar do outro, com relação a atitudes, pensamentos e sentimentos, a como você gostaria de ser tratado, como você não gostaria de ser tratado, né? De que maneira você gostaria de ser visualizado. A gente agradece mais uma vez a cada um de vocês, a você que nos acompanhou em casa, aos colegas de emissora. Obrigada mais uma vez por vocês e que bom esse bate-papo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.